porque se você observa aqui em Sydney, principalmente, os bairros, eles são assim, por exemplo, os coreanos moram mais em tal lugar, os italianos em tal lugar. Coreano, chinês, tudo aqui na City. Por exemplo, o meu ex-marido, ele é descendente de grego, então assim, mora na mesma casa há 30 anos, o vizinho da frente é grego, do lado é grego, a de trás, sabe, todo mundo Comunidade é se muito conhece. forte, então, né? isso sempre aconteceu. Os judeus, quando vieram pra cá, eles se ajudam muito. E eu pensava, né? Eu falava, a comunidade brasileira tá muito espalhada, a gente não sabe quem são esses empresários, quem são esses empreendedores. E aí eu comecei, como também ninguém me conhecia, né? Eu não conhecia as pessoas não me conheciam. Sim, e aí eu sim. comecei a organizar eventos, né? De networking. Comecei a fazer uns workshops para as pessoas que queriam empreender. Eu já sabia muita coisa do mercado aqui da Austrália, né? Salve galera, sejam bem-vindos a mais um Equalizando, o podcast oficial do Grupo Brasileiros em Sydney 2022. Eu me chamo Daniel Ferreira Barbosa e hoje vamos falar com essa empreendedora. Ela que é paraibana, está aqui na Austrália há 16 anos e da consultoria de negócios para brasileiros ao redor do mundo que querem empreender. Então, se esse é um assunto que interessa a vocês, eu peço por favor que já se inscrevam no canal, deixem aquele like e compartilhem com os amigos, tá bom? E hoje estou aqui com ela, Ciane Macedo. Muito obrigada pelo convite, muito honrada de estar Obrigado a aqui você. conversando com você. Obrigado por ter vindo, eu que já fui seu cliente. Isso. E hoje estou te entrevistando, você lembra disso? Lembro sim. Era um escritório lá, aqui na City. E aí você Acho que foi você lá. estava no Gold Coast, não estava? Não foi por Zoom? Não, foi a primeira vez nós nos encontramos. encontramos. Foram duas, acho. Duas reuniões, né? Nós nos encontramos nesse escritório. A segunda foi por videoconferência. Isso mesmo. Que legal. E como é que você tá? Veio de Portugal agora? Foi. Ano passado, na verdade, em 2020, durante aquela crise pandêmica toda, eu fiquei muito abalada, assim, que eu falo que o meu trabalho ele é muito prazeroso. Eu ajudo as pessoas a construírem sonhos. Perfeito. E durante aquele período, eu estava vendo sonhos serem destruídos e assim, que não tinha muito o que fazer. Eu ajudei algumas pessoas com algumas soluções, mas você não consegue achar a solução para todo mundo, para todo tipo de negócio. Então, eu resolvi tirar um ano sabático. E aí fui para o Brasil, passei um tempo no Brasil e passei um tempo em Portugal também. Né? Agora, sim, ano sabático que eu continuei trabalhando, continuei com a rotina louca, porque aí os clientes na Austrália eu atendia pela manhã, à noite, aquela coisa toda. Não dá para se desligar totalmente, né? Não dá. Mas o que foi legal foi que, quando eu estava no Brasil, apareceu a oportunidade de abrir um outro negócio. E em Portugal, conhecer um pouco, né? Fui em eventos importantes, o Web Summit, conheci outras pessoas dessa área de empreendedorismo. Bacana. Em Portugal, eles falam que eles querem ser o Silicon Valley da Europa. Então, assim, tem muito investimento mesmo? Na área de startup, tem muita coisa acontecendo lá. Que legal, não sabia. Muito legal, Não sabia. E para o pessoal que não te conhece, conta um pouquinho sobre a sua história, por que você veio para a Austrália, como é que você começou a empreender, né? Um pouco mais sobre a Ciane. Então, eu vim para a Austrália, eu já tinha 38 anos. Tá. Eu vim para cá para estudar marketing, na verdade, para melhorar o meu inglês. Eu estudava inglês já fazia acho que uns 5 anos. Tá. E aí a gente sempre acha que sabe inglês, né? Aquilo, né? Quando chega aqui, né? Eu fiz os testes lá, já entrei fazendo marketing. Você veio para marketing direto? Vim para marketing direto, eu não estudei inglês. E aí, nesse período, eu conheci o meu primeiro partner. E aí fiquei. No outro ano, eu trouxe minha filha, no ano seguinte. Que legal. E aí fui ficando. A Austrália, ela tem essa coisa, assim, de ser encantadora, né? E no Brasil eu trabalhei na São Paulo Alpargatas 11 anos. Caramba. E aí eu vim para cá, fiquei também um tempo assim me organizando. Tá. E aí trouxe minha filha, tal. E o meu sonho, quando eu morava no Brasil e quando eu cheguei aqui, era ser uma executiva, né? Assim, no Brasil eu trabalhei gerenciando lojas da Alpargatas. Tá. Eu achava assim, não, agora vou para a Austrália, vou gerenciar a loja, vou
pegar um outro carro. Então você maior, não empreendia lá no Brasil? Não, nunca empreendi. E aí aqui eu gerenciei a Coach New York, a Papaya Homeware. Trabalhei muito tempo na Nespresso também como Coffee Specialist. Eu sou muito apaixonada por café. E a intenção era essa, de ir para a área de... Né, continuar na minha área de liderança e tal, né, ir para uma diretoria, sei lá, enfim. E aí, quando eu fiz, acho que 48 anos, eu resolvi empreender. Então, já do nada, assim? Não foi do nada. Eu sempre fui muito envolvida com as coisas da comunidade brasileira. No começo, quando a gente chega, você pensa assim, não quero conversa com brasileiro. Quero distância. Quero distância, porque eu quero aprender inglês, porque eu quero fazer amizades com australianos e tal. E foi o que aconteceu no começo. Só que depois, eu fui tão grata pelo que eu consegui, pelo que eu fiz... E aí eu comecei a ajudar algumas pessoas meio que indiretamente. Entendi. E aí surgiu essa ideia de abrir uma empresa para conectar os brasileiros empresários aqui, ou líderes, né, de empresas, essas coisas. Então, comecei a fazer alguns eventos por conta networking. Própria? Sim, aí eu abri a empresa, eu estruturei primeiro a ideia na minha cabeça. Perfeito. Fiz um plano de negócios... encontrei uma empresa para fazer o website, aquela coisa toda, e a Net Brasil. E o objetivo era promover os negócios de brasileiros na Austrália, era conectar essas pessoas, tá? Sim. Para que a economia circulasse entre nós. Isso aconteceu algo muito sustentável. Isso, porque se você observa aqui em Sydney, principalmente, os bairros, eles são assim, por exemplo, os coreanos moram mais em tal lugar, os italianos em tal lugar. Coreano, chinês, tudo aqui na City. E, por exemplo, o meu ex-marido, ele é descendente de grego, então, assim, mora na mesma casa há 30 anos, o vizinho da frente é grego, do lado é grego, de trás, sabe, todo mundo se conhece. A comunidade é muito forte, então, né? Isso sempre aconteceu. Os judeus, quando vieram para cá, eles se ajudam muito. E eu pensava, né? Eu falava, a comunidade brasileira está muito espalhada, a gente não sabe quem são esses empresários, quem são esses empreendedores. E aí eu comecei, como também ninguém me conhecia, né? Eu não conhecia as pessoas não me conheciam. Sim, e aí eu comecei a organizar eventos, né, de networking. E comecei também a fazer uns workshops para as pessoas que queriam empreender. Eu já sabia muita coisa do mercado aqui da Austrália, né? De negócios relacionados, até porque gerenciei lojas de luxo aqui, então eu já tinha uma certa base. E aí foi assim que eu fui me tornando... na verdade, o plano inicial do negócio era ser um diretório online para anúncios de empresas de brasileiros. Entendi. E, a partir desse diretório, fazer essa conexão, os eventos... E a ideia principal era essa. Só que o que é que aconteceu? Eu acho que na cabeça das pessoas, eu comecei a ser o diretório. Então, ao invés de elas irem no site e olhar, por exemplo, eu preciso de um contador, eu preciso de um advogado. Ao invés de elas irem no site, elas ligavam para mim. Que eu sempre fui muito, como é que fala em português? Approachable, acessível. Né? Então, as pessoas me ligavam. Ciane, você conhece algum contador? Ciane, você conhece algum, sabe? Alguém então, te pedia referência para tudo. E me pediam opinião. E mesmo antes de trabalhar como consultora, eu sempre tive muito isso de ser conselheira, naturalmente isso, sabe? Assim, aquela negócios, amiga que sabe? sempre... Assim, e negócio é uma coisa que eu gosto muito. Empreendedorismo é uma coisa que eu amo, mesmo antes... de ser empreendedora. E aí eu descobri, né, que eu falei, nossa, eu estou dando informação, e aí uma vez eu tive um mentor, tenho ainda, e ele falou assim, olha, você está dando informação de graça, você tem que vender isso. Eu falei, nossa, é mesmo, né? Ele falou, faça uma consultoria, né? Aí eu falei, tá aí. E aí eu comecei a ser consultora de negócios assim, foi meio que por acaso. Entendi. E aí depois foi acontecendo assim. Foi acontecendo. E aí depois surgiu a oportunidade de fechar um contrato para o governo de New South Wales,
através do programa Business Connect. Sim, que foi onde a gente se conheceu, né? Isso, o Business Connect é um programa para quem está no Brasil ou que está chegando agora na Austrália, ou que mora aqui já e não sabe. É um programa tipo Sebrae no Brasil. Perfeito. Onde eles preparam as pessoas que querem empreender ou que já empreendem e querem expandir seus negócios, né? E o governo, ele paga pelas horas de consultoria para quem está no estado de New South Wales. Esse é um programa muito bacana, estadual. Né? Muito bacana. Já atendi mais de 900 pessoas nesse programa. Sério? 95% deles brasileiros. Que bacana. Muito legal. Porque tem vários consultores no site, né? Tem vários consultores no site. E aí eles escolhem, a comunidade brasileira, eu imagino que vá, quando vê que tem um brasileiro, vai atrás de você. Na verdade, os meus clientes, eles não vêm muito através do programa. Ah, não? Eles vêm através das minhas redes sociais, sim. do meu website. Perfeito. Eu me promovo, sim, sabe? Também. Então, assim, os brasileiros, geralmente, eles vêm por esses canais. Ou indicação de uma outra pessoa. Boca a boca, né? Muito. Vem muita gente isso é por muito indicação. Bacana. E os outros não, assim, eu tenho uma cliente peruana, eu tenho cliente francesa, eu tenho uma cliente chinesa, eu tenho cliente da Malásia, do Sri Lanka, da Nova Zelândia. Então, assim, essas pessoas de outros países, elas me encontram no site do governo. As outras não, elas me encontram pelas minhas redes sociais, geralmente. Perfeito. E esse programa, ele é indicado para qual tipo de pessoa? A pessoa que está no estágio embrionário do negócio, ou que só tem uma ideia e quer colocar no papel? Para quem que é recomendado esse Business Connect? Esse programa, ele é recomendado para todas as pessoas, né? Ele tem, quando a pessoa se inscreve, ela coloca lá se ela é uma intender, que ela tem a intenção de ter um negócio, se ela é uma startup, se ela já é um negócio estabelecido, se ela quer sair do negócio. Então, ele vê lá em que estágio ele está. Quando é uma pessoa que está começando, às vezes, dependendo também de como está, eles indicam fazer um workshop antes. Tá? Então, como montar um plano de negócios? Não, esse workshop ele é mais informações básicas, sabe? Assim, de estrutura de empresa na Austrália, sites do governo, essas coisas todas. Os brasileiros, geralmente, eles vêm direto para mim mesmo quando ele tem a intenção de ter um negócio, porque fica mais fácil de falar tal. E a maioria já tem ABN, então fica mais fácil, e aí eu explico a estrutura, tal, aquelas coisas todas. Mas ele é para qualquer estágio do negócio, digamos assim. Legal. Com essa diferença de empreender no Brasil, agora você está empreendendo no Brasil, né? Sim. Qual que é a grande diferença entre empreender no Brasil e empreender aqui na Austrália? Tem esse suporte do governo, no Brasil é mais burocrático, né? Quais são os desafios? O desafio no Brasil aqui na Austrália é muito simples de abrir um negócio. Você vai na página do governo, são só 4 estruturas de negócio, né? Sole trader, partnership, a company e um trust. Então, no Brasil, você tem MEI, IREI, EIRLEI, é tanto EI, sabe? Então, são várias estruturas. E, além disso, por exemplo, no Brasil, você precisa ter um CNPJ, você precisa ter uma inscrição estadual, você precisa ter uma autorização dos bombeiros, você precisa... Você leva, eu acho que pelo menos uns 6 meses para fazer isso. Dificulta o processo. Sabe? Com relação à ajuda do governo no Brasil, eu sei que tem algumas, mas vai depender muito da região que a pessoa mora, do incentivo que o governo estadual oferece naquela área. Então, é diferente, assim, quando você vê aqui mesmo durante a pandemia as coisas que o governo... Os benefícios, incentivos, né? Os benefícios que o governo ofereceu. No Brasil, os coitados dos empresários foram deixados meio que de lado, né? Então, assim, claro que o Brasil também ajudou com algumas bolsas também, né? Mas não vamos entrar em política agora. Sim. Mas, enfim, é muito mais fácil empreender na Austrália em termos de
estrutura de negócio, tá? Em termos de acesso à informação, acesso a alguns grants que o governo dá, do que no Brasil. Qual é a dificuldade dos imigrantes? Não só de empreender na Austrália, mas de empreender em qualquer lugar do mundo. Quando eu estava na Suécia, eu entrei em contato também. Em todo lugar que eu vou, eu tento me entrosar ali. Né? E antes de ir para a Suécia, eu li um artigo que foi muito legal, que me chamou muita atenção. Um artigo do governo sueco que falava das dificuldades dos imigrantes de empreender lá. Olha que legal. E eu falei, nossa, são as mesmas na Austrália. O que acontece com o imigrante? Geralmente, quando você está num país estrangeiro, você imigra ou você empreende por uma questão diferente, por um motivo diferente de quando você está no seu país ou de quando você está acostumado, né, com aquele meio ambiente. Então, geralmente a gente, quando imigra, às vezes tem o problema da língua. Às vezes você tem problema cultural, empresarial, digamos assim, né? De você se conectar, de você... Porque é diferente o ambiente de trabalho. Você trabalhou aqui em banco, você sabe as relações dentro de uma empresa aqui são diferentes de uma relação dentro de uma empresa no Brasil. Então, as pessoas aqui quando eu falo assim, as pessoas que empreendem no exterior, um dos primeiros motivos é que elas não se encaixam no mercado por esses motivos e por outros. Então, elas criam o próprio negócio elas criam o emprego delas. Entendi. Então, esse é um dos motivos. Um segundo motivo é que a pessoa tem saudade de alguma coisa que ela tinha no país dela e não tem no país estrangeiro. Tipo tapioca, estava falando com o pessoal da tapioca. Uma vez eu tive um cliente da Bélgica e ele queria colocar lá uns crepes belgas. Sério? Então, assim, entendi. A maioria empreende... Trazer um pouco da cultura. A maioria empreende na área da alimentação. Por quê? Porque ele sente aquela necessidade, aquela saudade. Sim. E, ao mesmo tempo, ela acha que as outras pessoas sentem saudade, o que é verdade, né? E, além disso, ela quer apresentar para os locais aquela tradição, aquela comida. Então, é uma área que a maioria dos imigrantes começa. Investe. Né? Investe é a área de alimentação, por isso. Perfeito. Então, você sente aquela saudade, né? Então, vai lá. Querer trazer um pouco Exatamente. Um pedacinho do país. Esses são os principais motivos pelos quais as pessoas empreendem. Às vezes ela nunca pensou em empreender no país dela, ela vai para um outro. Sim, é o meu caso. Essa necessidade, sabe? Então, é muito legal isso, quando você começa a estudar o perfil das pessoas, quando você começa a ver, né? E é super verdade isso. Que legal, que legal. Queria mudar um pouco de assunto. Você comentou que veio para cá com 38 anos Sim. e começou a empreender... 48 anos. Tem muita gente que se sente desencorajada em sair do país a partir dos 30, talvez. Ou às vezes até empreender depois dos 40, enfim, depois de certa idade, como se a idade fosse um fator limitante para isso, né? Sim. Você teve esses pensamentos antes de vir para cá, antes de começar a empreender? E como é que você superou isso e qual dica que você dá para o pessoal numa situação semelhante? Tá, quando eu vim para cá, eu falei, né, que eu vim com 38 anos, a primeira coisa é que eu não pensei em ficar aqui. Entendi. Eu vim com um visto de 7 meses, né, que são 6 meses de curso para melhorar, aprimorar o meu inglês. Um mês de férias. Um mês de férias volto pro Brasil fluente. Tanto que eu nem trouxe a minha filha para cá. Entendi. E aí, depois, isso foi uma coisa que também aconteceu naturalmente. E com relação ao empreendimento, também foi uma ideia que surgiu. Eu tinha meu emprego, eu não deixei meu emprego. Era um negócio que eu queria ter como se fosse não a minha principal fonte de renda, sabe? Mas era um negócio que eu queria fazer, eu queria me enturmar, queria dar um pouco para os brasileiros que eu já tinha recebido. Eu fui tão, sabe, assim... Você continuou trabalhando no seu emprego do Brasil, daqui? Não, no emprego daqui, como gerente de loja, na Coach. Perfeito. Foi quando surgiu minha ideia. E aí, depois eu falei, nossa, minha vida tá tão legal, tal, por que eu não passo um pouquinho, né, do meu conhecimento, do que eu sei para as pessoas? Então, Entendi. Não pensei muito nessa questão de idade.
Que legal. Tá? Não foi em nenhum dos dois casos, e as coisas aconteceram naturalmente. Não deu nem tempo parar para pensar, nossa, mas eu já estou com 48 anos, começar tudo de novo. Sim. Né? E aí fui fazendo. Agora, depois, né, eu comecei a estudar. Eu gosto muito de estudar, a gente fez esse comentário antes. Tá. E eu leio muito artigo, sabe? Muita coisa, assim. E um dos estudos que eu li, não lembro aonde, é ótimo falar a fonte, mas é tanta informação de tantos lugares que eu nunca me lembro. E é interessante o que eu descobri, foi muito interessante o que eu descobri, que a maioria das empresas que dão certo são de pessoas que empreendem com mais idade. Sério? Por quê? Porque geralmente elas já têm experiência, né? No trabalho, às vezes trabalharam em indústria, em lojas. Tem muita bagagem. Tem bagagem. Tem mais dinheiro, né? Porque são pessoas que acumularam ao longo do tempo. Exatamente. Então, fica à vontade. Então, a probabilidade de um negócio, de alguém que tem experiência e que tem dinheiro para investir, é maior do que quem não tem. Uma outra coisa nesse estudo era que, por exemplo, quando você tem uma startup, você vai procurar um investidor. Tá. Imagina um investidor com 25 anos, tá? E vai colocar lá que, né, ele não tem muita experiência ainda. E o investidor imagina o mesmo tipo de negócio, uma ideia parecida, e alguém já com 40 anos, que já empreendeu, que tem Você experiência. Vai preferir um investidor com mais idade. Exato. O investidor não, né? O investidor vai preferir aquela startup que é de alguém com mais idade, entendeu? Então, são dados comprovados que as pessoas que investem com mais idade, elas têm mais chances de dar certo. Olha que legal. Né? Então, assim, as empresas geralmente elas levam tempo, né? Às vezes você vê uma empresa dando certo, você acha que já começou dando certo. Não. Mas não. Dá muita coisa errada. É igual aquela história do iceberg, né? Você só vê a ponta, você não vê o que está embaixo. Então, o bastidor, né? O bastidor. Então, quando você vai... Quando a sua empresa dá certo, para a sua empresa dar certo, ela leva um tempo. Perfeito. E, às vezes, quando você começa a empreender muito jovem, não é que não dá certo. Super dá certo. Mas, às vezes, você não tem nem paciência. Eu já vi muito caso de ideias maravilhosas com mais de uma pessoa e depois um dos sócios não teve paciência de esperar. Por quê? Porque é jovem, precisa de dinheiro, precisa não sei de quê, imediatista. sabe? Assim, imediatista. Então, quando a pessoa é mais velha, não, né? Ela já fez lá, ela tem um emprego, ela já trabalhou muito tempo. Então, assim, eu achei muito legal isso. E eu acho que né? É bom a gente falar disso para as pessoas não terem medo. Né? Não tem que ter medo de empreender, sabe? E o que tem que saber é por que eu quero fazer esse negócio. Entendi. Sabe? É porque eu quero ser a melhor empresa de consultoria da Austrália. Por que eu quero ser a melhor empresa de consultoria da Austrália? Sabe, assim... Encontrar o porquê real, assim. Exato. E, às vezes, eu tenho cliente que quer colocar negócio para vender daqui a 5 anos. É um outro motivo, entendeu? Eu vou fazer um negócio, eu vou fazer um negócio para crescer, vou vender por tantos milhões e depois, tchau. É um objetivo também. Então, assim, o que você tem que ver é por que eu quero ter essa empresa, né? Quais são as minhas chances e estudar bastante o mercado. E se dedicar, né? Se dedicar. Tem que ter todo um planejamento, tem que ter uma base, né? Você acha que a falta de planejamento é um dos maiores motivos do insucesso dos negócios? Acho. Por quê? Porque às vezes, como é tão fácil abrir um negócio aqui na Austrália, como a gente já comentou, às vezes a pessoa abre e não estrutura, não pensa no modelo de negócio, e quando você vê... Existem duas coisas, né? Uma, que o negócio não dá certo e a pessoa não está preparada. Por quê? Porque ela não se preparou. Perfeito. Outra, que o negócio faz tanto sucesso, mas ela também não estava preparada porque ela também não se planejou. Entendi. Então, às vezes, esse sucesso ele atrapalha o meio de campo, ou impede de você crescer, ou você está com tanto problema que você
tem que, sabe, começar tudo de novo porque não teve planejamento. Reestruturar. Então, a falta de planejamento, ela afeta não só o insucesso, mas o sucesso também. Né? Então, assim, já tive clientes que o negócio começou a dar tão certo que a pessoa falou, nossa, eu nem sabia não estava esperando. Não estava esperando. Então, ela não tinha ela estrutura. Falou, exatamente. Então, vamos começar, vamos planejar, né? Porque é engraçado, às vezes chega alguém para conversar comigo, a maioria das pessoas é assim, olha, eu tenho uma ideia de negócio, eu já criei até o logo. O logo sabe assim? Entendi. E por que você criou esse logo? Esses dias mesmo que eu estava conversando com uma das minhas clientes, quando ela veio conversar comigo, ela já tinha o logo. Entendi. E aí, quando eu comecei a falar com ela sobre a estratégia da marca dela, né, a personalidade da marca dela, no final, quando nós concluímos o trabalho, né, depois de umas 2, 3 sessões, ela falou assim, nossa, esse logo não tem nada a ver com a minha marca. Sabe assim, ele não representa o que a marca é. Então, a gente fez todo esse trabalho para depois começar o plano de negócios. E modificou tudo, mudou tudo. Não, ela nem tinha o plano de negócio, ela começou, né? Estou atendendo essa cliente bem no começo mesmo, como a grande maioria dos meus clientes. Sim. Então, a gente teve tempo de trabalhar toda essa marca, toda essa estratégia da marca dela, depois o plano de negócios, né, que aí envolvem já outros planejamento de marketing, financeiro, está tudo lá dentro do plano de negócios. Tá. E é importante você saber isso. Já teve cliente que tinha um estoque, eu falei, quanto você tem em estoque? Eu não sei. Eu falei, estoque é dinheiro parado. Sim. Né? Então, assim, essas coisas que as pessoas não... Quanto tempo leva para girar? Exatamente, sabe? Assim, o que pode ser aproveitado, isso é ativo, isso é dinheiro. Entendi. Então, assim, por que isso acontece? Porque, às vezes, a pessoa é muito boa no que ela faz, tá, mas ela não tem uma base de gestão. Né? Vou dar alguns exemplos, por exemplo, profissionais, às vezes um advogado, um dentista, um contador, eles são empreendedores também. Sim. Né? E eles são, ou alguém que faz um web designer, ele é um empreendedor, ele está vendendo o serviço dele. Sim. Né? Então, eles são, às vezes, não todos, tem uns que são maravilhosos e competentes em todas as áreas, mas tem muita gente, um cabeleireiro, ele é bom em cortar cabelo, ele é bom em fazer aquilo. Só que colocar um salão, ele não vai só cortar cabelo. Então, ele tem que ter tempo para administrar. Muita coisa, né? Exatamente. Funcionários, folha de pagamento, comprar material. Então, nem sempre tem esse conhecimento, né? Exatamente. Então, é esse ponto que eu gosto de tratar e dizer assim, qual é o seu conhecimento na área de gestão? Né? Porque é isso que acontece. Muitas vezes a pessoa é muito boa no que ela faz, mas na parte de gestão não é que ela não seja boa, mas ela não tem experiência. Perfeito. E o plano de negócios, ele é como se fosse um mapa de gerenciamento. Você sabe, você gerencia os seus riscos, gerencia o seu potencial. Então, se não tiver organiza essa base, o negócio todo, e você, né? sabe o que você vai precisar. Por exemplo, eu vou abrir um salão, então quantos funcionários eu vou precisar? Mas no começo só vai ser eu e uma outra pessoa. Sim, mas depois vai ter que ter, vocês vão estar cortando cabelo e quem vai atender o telefone, quem vai marcar? Pode ser feito tudo online, claro, mas a pessoa tem que saber quais são as ferramentas que ela pode usar, tem que entender de software, tem que entender as obrigações dela com relação a impostos, licenças, táxis, essas coisas todas. Muita coisa que às vezes a pessoa não faz nem ideia. Nem ideia. Né? Tem cliente que chega para mim assim, eu vou colocar um website para vender tal coisa. Que ótimo! E aí, quando eu começo a falar, né, termos e condições de colocar as coisas lá no site, a descrição do produto, se o produto pode causar alergia. Tem teste de qualidade, às vezes, para vender, Exatamente. Né? E aí, seguro que ela precisa e entender de marketing. Quem é o seu cliente? Mas não é só colocar o site e vender? Não, meu bem. Não é só comprar o produto. Quem vai administrar o estoque, né? Então, assim, você tem que colocar suas quantidades lá e tal. Então, quando a gente tem uma ideia de negócio, a ideia em si ela é muito simples. Né? O processo para colocar esse negócio é que é mais complicado. Perfeito. E às vezes as pessoas também têm ideias maravilhosas e aí quando eu pergunto, e como é que você vai fazer dinheiro? Sabe? Que é um negócio muito bonito, muito legal, que ajuda pessoas,
mas ela não traz esse negócio, às vezes, não traz um retorno financeiro. Entendi. Né? Então, assim, quando eu pergunto como é que você vai fazer dinheiro? Não pensei nisso ainda. Não pensei. Sabe, quanto é que você está pensando em cobrar? Muita gente... Ontem mesmo, o produto é difícil. Ontem mesmo eu tive uma cliente que o problema dela era esse. Ela estava vendendo lá o produto a um determinado preço. Tá. E ela falou assim, eu acho que eu estou cobrando muito. Falei, vamos fazer conta. No final, ela estava cobrando menos do que ela deveria. Ah, é? Então, assim, você precisa entender de estratégia de preço, Sim. de precificação. Depende muito do que você vai vender, se é um produto, se é um serviço. Tem muitos índices que você pode comparar, mas você precisa entender por que você vai cobrar aquilo. Sim. Né? Então, assim, um negócio ele envolve muitas coisas e quanto mais você aprende, melhor. Né? Perfeito. E às vezes a pessoa é muito boa em administração, mas não tem experiência nenhuma em desenvolver produto, sabe? Assim, ou lidar com cliente. Então, todo mundo precisa aprender alguma coisa o tempo inteiro, né? Mas você acha que a prática não é melhor que a teoria? Eu sou formado em ADM, mas eu nem lembro daquilo que eu aprendi na faculdade e tenho aprendido com a prática, obviamente, que Sim. Se eu tenho alguma dúvida, hoje as fontes de informações elas são muito mais acessíveis, né? Sim, com certeza. Então você ir atrás de um business plan, entender como é que funciona, um template da persona do seu cliente. Sim. Então você consegue achar online, então é mais fácil. Mas na faculdade, quando eu fui abrir o negócio, eu falei assim, não lembro de nada que eu aprendi na faculdade. Eu sou formado em ADM, por falta de decisão, porque eu não sabia o que fazer, né? E a prática, ela me ajuda. Muito, eu concordo. A prática, ela é muito... Você aprende muito mais na prática do que na teoria. Sim. Mas o que eu estou falando nem é teoria, sabe? Assim, um plano de negócio é prática. É você colocar a sua mão na massa Sim. e saber onde você está, onde você quer chegar, sabe? Então, assim, é ir atrás de um template, saber para quem você quer vender, Sim, tudo isso. saber então, o processo. Essa informação você tem que ter. Perfeito. Né? Então, assim, mas só informação também não adianta, como você falou. É muito raso. E muitas vezes, a grande maioria das vezes, você faz o seu plano de negócio e o seu negócio toma outro rumo. Só que a maioria das vezes também a missão do seu negócio ela continua a mesma. Por exemplo, quando eu criei a NET Brasil, a missão era conectar, promover negócios de brasileiros. Hoje em dia, continuo fazendo a mesma coisa como consultora de negócio. Não é mais um diretório, não é mais o que eu fazia. Mudou, mas a minha missão é a mesma. Perfeito. Ajudar brasileiros a empreender, ajudar a promover os negócios de brasileiros aqui. Então, conectar esses empresários brasileiros. E é isso que eu faço. Né? Então, muito assim, bacana. Mas eu já tinha essa base, a missão continua a mesma. Então, sim, a prática é muito mais importante e às vezes você você aprende no dia a dia, né? Você erra, acerta, você aprende com os erros do seu competidor. Aquela pessoa fez aquilo, deu errado, então vou fazer um pouco diferente. Então, mas é dando certo e errado, né? que você vai aprendendo. E vai Nem evoluindo. sempre vai dar certo, né? Mas quanto mais preparado você tiver, maiores são as chances de dar certo. Eu nem falo maior chance de dar certo. Talvez você tá mais preparado para se der errado. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, assim, porque vai dar errado. Alguma coisa vai dar errada. Perfeito. Mas você já vai ter se preparado. Eu lembro uma frase da Luísa Trajano que... essa mulher é demais. Numa reunião que a gente estava do Grupo Mulheres do Brasil, e aí ela falou assim, eu cometi muitos erros, né? Só que eu erro rápido. Ela falou assim, então, é isso, você tem que estar preparado, né? Quando você tem uma base, um planejamento, você se prepara para os riscos. Por exemplo, hoje em dia, todo mundo que abre um negócio, que está fazendo plano de negócio comigo, eu falo de uma pandemia, que é um risco. E se acontecer? Qual é a saída? Está preparado? E isso a gente não fazia antes. Né? Você se preparava para alguns outros tipos de risco. Sim. Mas esse hoje em dia é um risco real, que você tem que saber. Uhum. Então, é importante ter essa base
E não uma base teórica, mas assim, uma base de conhecimento voltada para o que você quer fazer. Perfeito, perfeito. Hoje, você comentou de erros. Você tem algumas experiências, algumas falhas que você cometeu durante essa sua caminhada no empreendedorismo, coisas que você acreditou que ia dar muito certo e no final você... Putz, muitas. É? No meu próprio negócio, da Net Brasil, assim, às vezes eu tinha umas ideias mirabolantes. Nossa, eu vou fazer isso agora. Vou revolucionar eu fazia mundo. outro site, gastava dinheiro com outra coisa, assim, investi muito dinheiro desnecessariamente. Perdi dinheiro, assim, com coisas que eu achava, sabe? Assim, agora eu vou fazer tal coisa, não sei. Era muita ideia, sabe? Assim, quando né, você começa a empreender, você acha que pode dominar o mundo. Às vezes você está dormindo assim, para dormir, do nada vem uma ideia. Meu Deus. Nossa, eu tenho que fazer isso. E aí depois teve uma época que eu investi num outro negócio, que era um app chamado Cleaner App, que era tipo um Uber para Airbnb? Limpeza de Airbnb, que aqui você sabe, um cleaner, né, uma pessoa que faz limpeza ganha muito bem. Então, a ideia era muito boa, fez plano de negócios, fez tudo bonitinho, investimos, gastamos com website, né, todas essas coisas, tudo que precisa fazer, com logo, etc. E no final não deu certo. Não que a ideia não deu certo, tá? A ideia era muito legal. A ideia era boa. O software ele já estava quase pronto, mas aí o developer não aparecia mais. Não dava era um freela? mais. Não, a gente até ofereceu para ele uma participação na empresa. Entendi. E entrar com uma participação, sócio. Mas aí aquilo foi ficando e ele não terminava. E aí foi desestimulando. Um outro sócio resolveu voltar para o Brasil. E aí a gente fechou. Já tinha empresa aberta, a gente pagando lá as coisas. E não saiu daquilo, sabe? Então... Às vezes não dá certo um negócio, não é porque a ideia não era boa, né? Então, chegou num ponto que ela parou ali e estancou. E nós investimos um dinheiro. Então, assim, acontece muito, né? Investir o dinheiro é difícil quando... É que, assim, para você investir o dinheiro, você tem que ter uma situação financeira tranquila, sabendo que, minha vida não vai depender disso, mas também pode dar errado. Eu estava lendo Lean Startup do Eric Ries, acho que é assim que pronuncia o nome dele, que ele fala de você ter um MVP, né, dos produtos. Como a gente consegue fazer isso para uma ideia? Vamos supor, sei lá, da minha empresa do óculos. Eu vendo óculos de sol. Como eu posso fazer um MVP para vender um produto? Sem gastar muito dinheiro, sem ter que investir tanto, criar site e tal. E quando eu vi, às vezes não deu certo, eu gastei, sei lá, 5 mil, 10 mil dólares. É fazer isso antes de fazer todas as coisas. Tá? Vou dar um exemplo prático. Quando eu estava no Brasil, eu abri uma empresa de shampoos e condicionadores em barra, feitos com frutas e castanhas da Amazônia. Perfeito. Tá? Então, a gente não tem website ainda, nós temos uma landing page. Antes até de fazer a landing page, a química, né, responsável, a minha sócia, ela e a irmã dela, que também é química, desenvolveram a fórmula, elas mesmas. Química é a profissão da pessoa, né? Não o nome. Não o nome. A minha cunhada, ela é PhD em engenharia química. Olha só. E a irmã dela é química industrial. Que legal. E aí, nós somos sócias e o produto foi desenvolvido. Perfeito. Testamos o produto nós mesmas. Aí eu fui para Manaus, fizemos toda a base de custo para eu saber o custo real do produto, tá? Do produto em si, só a matéria-prima, sem ainda embalagem, sem essas coisas todas. E aí nós produzimos uma certa quantidade, houve um investimento para comprar matéria-prima. Perfeito. E a partir daí nós enviamos para algumas pessoas. Entendi. Para testar, inclusive. Próximas, assim, amigos? Próximas e até nos Estados Unidos também. Uma galera aleatória. Influencers não, porque... Porque a ideia não era divulgar ainda, né? Não era divulgar, era testar. Entendi. Era fazer isso. Então, criamos o produto, ele vai ter tantas gramas. O inicial tinha 90 gramas. E aí
foi feito todo um teste quanto tempo aquele produto durava, porque não é só saber se a pessoa gostou. Existem outras coisas, né? Hoje em dia, então, a gente começou produzindo um shampoo de 90 gramas. Tá. Hoje em dia, o que vai para o mercado é de 80 gramas. Os testes foram feitos num de 40 gramas. Então, assim, tudo isso foi feito muito cálculo, né, em cima disso, do material. Perfeito. O produto é um produto natural, vegano, orgânico. Ele não leva água na composição, porque a maioria dos shampoos, eles têm na composição dele 80% de água. Então, a água é um recurso, né, escasso, precioso, sim, né, hoje em dia. Então, é bem sustentável. Ele é sustentável. Então, fizemos todo esse estudo. Quanto vai custar para produzir isso? Né? E como é que eu vou escalar isso? Como é que eu vou... qual é o tamanho do mercado? Então, você tem que testar com pessoas que são o perfil do seu cliente. Perfeito. Né? Então, assim, com relação a produto, é isso. Então, por exemplo, no nosso caso, nós somos uma fábrica, né, e temos a nossa marca. A gente não produz com terceiro, nós mesmas produzimos. Vocês que produzem. Exatamente. Entendi. Tá? Então, as fórmulas são criadas pelas químicas, né? É um processo muito complexo para produzir? De fábrica, sim. Entendi. De fábrica, sim. Mas aí vocês alugam uma fábrica? Não, a gente tem um pequeno laboratório, que é na casa de uma delas. Entendi. Né? Então, a empresa paga um aluguel desse espaço, que era justamente os testes. Então, tem que ter balança, tem que ter refrigerador, tudo medido, não sei o quê. Tudo certinho. Exatamente. Então, assim, essa também foi uma possibilidade que nós pensamos de fazer esse produto terceirizar. Uhum. Tá? Só que a nossa ideia é produzir, inclusive, a nossa própria matéria-prima. A gente já começou a plantar as árvores dos materiais que a gente usa, né, em Parintins. Entendi. Então é uma fábrica. Do início ao fim. Exatamente. Então, o nosso foco é fabricar e produzir os produtos da nossa própria marca. Esse é o seu novo empreendimento? Chama Amazing, os shampoos em barra. Já quero muito legal, é muito legal. E aí eu mandei umas amostras para os Estados Unidos, inclusive foi muito bem aceito. Essas pessoas, depois que testaram, quiseram comprar, a gente vendeu para eles. As outras pessoas que testaram quiseram comprar também. Então a gente vende, né? Não está à venda ainda, mas para essas pessoas, como fizeram parte desse teste, elas compram ainda com desconto, porque para a gente também é importante. Ainda é o MVP, né? Que é o Perfeito. mínimo produto viável. Produto viável, eu já ia dizer em inglês. E aí a gente já sabe quanto vai custar, né? A parte de prototipar, né? Já fizemos esse protótipo. Perfeito. E aí depois entram os outros custos, né? Embalagem, transporte. E o nosso grande desafio com essa empresa é logística. Porque Manaus é longe de tudo. Então, assim, para vender no Brasil, vai ser um pouco assim, a gente ainda... O foco vai ser no Brasil. Inicialmente, sim. Depois, Perfeito. América e Austrália, Europa e etc. Entendi. Que aí são legislações diferentes, né? Para venda de shampoos. São. E aí, assim, primeiro aqui também, né, faz parte desse MVP, testar o mercado local, né? Ver porque até esse produto... Que às vezes dá certo num lugar e não em outro, né? E também, assim, a própria formulação. Olha, muda um pouco aqui e tal, porque o produto, ele muda ao longo dos anos, né? Eu trabalhei 11 anos na São Paulo Alpargatas. Quando eu entrei lá, só fazia Havaianas daquela branquinha com azul. Então, depois teve Havaianas top, aquelas coisas todas. Então, assim, é uma necessidade do mercado, você vai mudando. Foi evoluindo. Então, assim, a fórmula da Havaianas, ela é a mesma. Sim. Até hoje, né? Então, assim, o que muda é o design, a cor, né? Então, assim, no nosso caso, eu tenho certeza que vai acontecer a mesma coisa, sabe? Mas nós já temos toda uma linha desenvolvida, a gente vai entrar com poucos produtos, mas a gente já tem linha PET desenvolvida. Olha só. Uma linha detox, uma linha de homem que é cabelo, barba e corpo, sabe? Assim, homem é muito prático, né? Só que tem uma... Imagina, só para tudo. Viajar só com a barrinha pequenininha que você usa para tudo. Então, assim,
Já fizemos o teste em todos esses produtos, já legal. Passamos dessa parte do MVP. E aí agora estamos na fase de implementação do website, essas coisas todas. Que legal, vai dar muito certo. Ó. Deus te ouça. E eu quero testar esse produto aqui na Austrália também. Com certeza. Sim, me tira uma dúvida. A gente estava falando sobre dificuldades no empreendedorismo e eu queria também mudar de assunto e falar um pouco sobre uma dificuldade pessoal que você passou, que foi o câncer. Foi câncer de mama? Câncer de mama. Aqui na Austrália. Foi assim, eu diagnostiquei, eu não, né, o médico diagnosticou, eu fui diagnosticada aqui na Austrália aos 43 anos, mas eu não fiz o meu tratamento na Austrália. Eu optei por fazer o tratamento no Brasil. Tá. A minha filha estava lá dos custos? De férias. Não, até me custou muito mais, porque aqui na Austrália é tudo grátis. Você teria o Medicare, tá? Medicare, eu iria fazer tudo grátis. Quando eu tive câncer, a minha filha estava de férias no Brasil, eu tinha separado do meu primeiro partner, né, do meu primeiro companheiro. Depois, e aí eu pensei, nossa, eu tô aqui sozinha, eu vou morrer, porque quando você é diagnosticado com câncer, o primeiro pensamento que vem na sua cabeça, pelo menos da grande maioria das pessoas, sim, eu vou morrer, né? Porque antigamente, quando você tinha um câncer, era praticamente uma sentença de morte. Eu tive câncer, nós estamos em 2022, eu tive câncer em 2010. 2010. Ainda se usa o mesmo material, as mesmas drogas que eu usei para o tratamento, mas evolui cada vez mais, né? Tá. Então, eu decidi fazer o tratamento no Brasil porque eu achava que eu ia morrer. Entendi. E eu pensava assim... Você quer morrer perto da família. Da família, exatamente. Além disso, eu tenho muitos médicos na minha família. Entendi. E uma das minhas tias, ela me acompanha nas minhas cirurgias, nas minhas coisas. Ela é uma pessoa muito próxima. Sim. E eu gastei todas as minhas economias quando eu fui fazer isso. Me custou muito caro, porque eu já não tinha mais nada no Brasil. Não tinha plano de saúde, não tinha nada. Sim, então, eu tive que fazer tudo privado. Só que o sistema de saúde do Brasil ele é muito bom, o SUS. Então, a quimioterapia e radioterapia eu fiz toda pelo SUS. Não paguei nada. Entendi. Paguei só cirurgia, médico, oncologista, essas coisas. Mas o resto foi tudo pelo SUS. Então, a minha decisão de ir para o Brasil foi porque eu pensava, se eu morrer, eu não quero morrer sozinha. Né? Então, além disso, como eu falei, eu estava aqui sozinha, eu tinha separado a minha filha, eu estava lá com a minha mãe de férias. E eu ia ter o apoio da minha família. Porque quando uma pessoa tem câncer, ela não sofre sozinha. Toda a família é afetada, sim, não só pelo sofrimento, mas pelo dia a dia também. De levar para o médico, de fazer exame, de dar assistência para o filho, enquanto a mãe está fazendo quimioterapia, de não sei o quê. Então, envolve a família inteira. Perfeito. Né? E trazer minha mãe para cá, por exemplo, minha mãe não fala inglês. Como é que ela ia fazer as coisas, sabe? Assim, ia dificultar. Então, era mais fácil eu ir para lá fazer do que virem para cá. Mas deu tudo certo. E aí foi um período bastante intenso. Né? Quanto tempo? Assim, do momento que você descobriu até o momento que você estava 100% curada? Então, curada, as pessoas... Se fala que depois de 10 anos é que você pode dizer que... Porque existe uma probabilidade do câncer voltar. Mas até o final do tratamento, no Brasil, foi mais ou menos 1 ano e 2 meses. Depois eu vim para a Austrália e ainda continuei por mais 5 anos tomando um comprimido que é uma espécie de quimioterapia oral. Entendi. Então, foi um longo período e... Hoje em dia eu tenho um grupo no WhatsApp que chama Survivors, onde nós damos apoio para mulheres brasileiras aqui na Austrália que tiveram ou que estão passando pelo câncer de mama. Tá. Então a gente se ajuda. É mais assim, é um grupo de apoio, digamos assim. Sim, total. Então, assim, a gente não dá dica de médico, essas coisas, mas a gente fala, às vezes uma fala, olha, eu me senti assim, seu cabelo vai cair, tem umas que o cabelo cai, tem outras que o cabelo não cai. E aí fala sobre congelar os óvulos. Eu fiz. Por que eu não fiz? Sabe? Então, assim, é um grupo de apoio mesmo. Perfeito. Então, é muito legal. Tem mulheres brasileiras de Melbourne, daqui de Sydney, de Gold Coast. E a gente, quando uma termina o tratamento, todo mundo fala, que bom, tal. E cada vitória, olha, terminei minha 3ª quimio.
que bom, faltam só mais tantas. Então, hoje em dia, eu ajudo algumas pessoas com isso. Criei esse grupo. E tem um evento que eu faço desde que a pandemia começou, que eu parei, que é o Let's Pink Together. Onde eu... Do Outubro Rosa? É o Outubro Rosa, onde eu angario fundos para o Cancer Council. O Cancer Council é uma instituição aqui da Austrália que ele tem um projeto para descobrir a cura do câncer. Então, esse dinheiro que eu arrecado com esse evento, ele vai tanto para a pesquisa do câncer, como para ajudar outras mulheres. Por exemplo, eles oferecem um kit de maquiagem porque cai sobrancelha, tal, aulas de maquiagem, perucas. Eles dão assim vários, tem vários suportes. Sim. Então, uma vez por ano eu faço esse evento, arrecado um valor para o Cancer Council, mas o objetivo principal do evento nem é arrecadar esse dinheiro, é informar as mulheres. Por quê? Porque o câncer, quanto mais cedo você descobre, mais chance de cura você tem. Perfeito. Então, é alertar as mulheres, sabe? O meu objetivo maior com esse evento é alertar para ficar de olho, ficar atenta no seu corpo. Qualquer coisa estranha, imediatamente para o médico. No seu caso, quais foram os sintomas? Como é que você descobriu? Você estava sentindo alguma dor ou você foi fazer um check-up? Então, o problema do câncer é esse. Ele não tem dor, né? Ele é silencioso. Então, eu senti um carocinho no seio quando eu estava tomando banho. Tem histórico na família? Não. Eu fui a abençoada primeiro. Ai, Deus queira que seja a última. E senti um carocinho, né? E a minha sorte é que era muito pequeno, foi muito no começo. Entendi. Porque o tipo de câncer que eu tive, ele era muito agressivo. Ele tinha um grau de malignidade muito alto. Então, ele era pequeno, mas ele já tinha... porque existem vários tipos de câncer de mama. Né? Então, eu não quero falar assim de maneira muito técnica, porque eu não sou médica. Sim, sim. Mas ele já tinha começado a sair dos ductos do peito, que tem os ductos, que é onde vai o leite, né, das crianças. E ele já tinha começado a sair. Ele era pequeno, mas já de tão agressivo que ele era. Entendi. Então, se eu tivesse demorado, talvez eu tivesse perdido meu seio, eu não perdi o seio. Então, assim, eu fui muito no começo. Então, o meu objetivo é alertar as mulheres para isso. E agora, em maio, eu vou fazer um outro evento que chama Biggest Morning Tea, que é um café da manhã para homens e mulheres, para a gente também arrecadar dinheiro para o Cancer Council, mas não só para o câncer de mama, ele vai para vários outros tipos também. Que legal. Quando é que vai ser esse café? Acho que dia 29 de maio. Vou te mandar o convite para você ir. Mande que eu estou interessado. Muito legal essa superação. E é muito difícil isso, né, estando do outro lado do mundo. Né? Você ainda teve condição de voltar para o Brasil, mas não é todo mundo, né? Que consegue voltar e eu vejo muita comunidade brasileira se ajudando quando acontece esse tipo de coisa. E é muito incrível isso. É muito. Então, assim, principalmente quando se está num visto de estudante, né? O que é que, total. Sabe? São muitas dúvidas. O que é que o visto cobre, o que é que o Medicare cobre, Sim. O plano de saúde, desculpa. O BUPA, né? Às vezes. Então, assim, acho até que a gente nem precisava falar desses nomes, né? Então, vou falar um pouquinho. Não tem problema, não. Então, assim, o que é que o seu plano de saúde cobre, o que é que não cobre, sabe? Algumas vezes as pessoas têm que pagar o exame, depois o plano de saúde reembolsa. Então, é muito complicado, né? E muito caro também. Sim. Então, cada vez que eu vou fazer uma mamografia, me custa uns $700. O governo me reembolsa, porque eu já sou residente e tal. Me reembolsa uma parte, mas ainda assim eu tenho que pagar. Especialista você tem que pagar. Perfeito. Né? Então, e muitas vezes a gente está despreparado, né? Porque você não imagina, né? Você tem que pagar renovação de visto, quem está com visto de estudante. Sim, várias outras coisas acontecendo. Né? Às vezes nem tem nem tempo de ir no médico para fazer esse check-up. Pois é, mas é importante, sabe? A gente alertar para isso. Sentiu alguma coisa diferente no seu corpo, corre para ver o que é. Perfeito, perfeito. Você comentou que você trouxe sua filha aqui, né? Como é que funciona para você essa distância da família? Você é filha única? Não, nós somos 4. 4. Então, quando você veio, você foi a primeira filha a sair do Brasil? Fui a primeira e única. Até agora só eu saí. Meu irmão mora em Manaus, mas eu fui a única que vim aqui para a Austrália. Minha filha veio quando ela tinha 11 anos. Tá. E aí tá voltando agora?
Aí casou com sueco, aí agora foi minha vez de ficar só, né? Ela que me deixou e foi para a Suécia, mas agora está voltando com o marido, então é isso. Quando você decide migrar para outro país, Sim. quando você decide ir embora, você tem que tomar decisões, né? Principalmente ficar longe da família. Você tem que ter consciência que vai ser um sacrifício que você vai Sim. fazer para o seu bem ou, no meu por caso, objetivo. Para o bem da minha filha também, né? Eu lembro que quando ela fez 16 anos, foi a primeira vez que ela foi para a Europa. Entendi. E aí, depois, quando ela voltou, ela ficou indo sempre fazendo trabalhos voluntários na Europa. Que bacana. Através de um programa chamado Workaway. E eu disse assim para ela, falei, você tem noção, assim, de que ser australiana, né, morar aqui na Austrália, te abriu a porta para o mundo mais do que se você fosse brasileira? Sim. Sabe? Porque hoje ela tem a oportunidade de morar em qualquer país do mundo. É muito mais fácil, né? Sim. Com Working Holiday Visa ou com visa de trabalho em alguns países. Então, mas eu estou vendo o benefício que eu fiz para ela hoje, mas a gente passou assim muito, sabe, eu sou mãe solteira. Eu vim para cá com 38 anos, ela tinha 11, então assim, as duas com visto de estudante e tal. Então assim, não foi fácil. Sim. Não é assim as mil maravilhas. Eu tirei a minha filha do ambiente dela, ela estudou a mesma na escola, estava na escola com as amigas dela. Exatamente. Então assim, não é fácil. Sim. Mas foi um sacrifício que você sabe que vai valer a pena lá na frente. A mesma Perfeito. coisa quando você vai empreender, né? Sim. Então assim, tem sacrifícios que a gente faz, por exemplo, Sim. Enquanto muita gente está se divertindo, né? Saiu do trabalho às 5, vai se divertir, a gente está em casa trabalhando. Ou a gente tem que investir dinheiro no negócio, então a gente não pode estar saindo, jantar fora, viajar, não sei o quê. Então, assim, não, é um sacrifício também que você faz. E a gente renúncias, tem que ter, né? A gente tem que ter consciência quando você vai morar num país, né, diferente ou quando você vai empreender. O que eu estou disposta a renunciar para isso? O que eu vou ter que abrir mão? O que eu vou abrir mão, sabe? Assim, qual vai ser... saber, na verdade, a gente nunca vai saber, né? Assim, na realidade. Mas o que pode acontecer comigo nesse período, né? Então, Sim. Chega uma hora que você pensa assim, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Mas você, quando veio inicialmente, você não tinha esse plano de ficar permanentemente? Não, eu não tinha, sabe? E talvez tenha sido até pior, porque eu não me preparei para as dificuldades, né? Assim, mas no fim deu tudo certo, né? Então, que bom. Que bom. Eu sempre falo, se não deu certo ainda, é porque não é o fim ainda, né? Exato, então, ainda vai dar. Ainda vai dar. Ainda tem chão. Você me fala um pouquinho mais sobre a sua mentoria. Quais que você comentou para mim que tem o seu curso, né? Mas também tem a mentoria do Business Connect que a gente já falou, mas para New South Wales e para o resto de New South Wales você também tem outras mentorias. Conta um pouco melhor sobre esse portfólio aí que você tem. Tá bom. Por favor. O meu trabalho, ele envolve alguns aspectos, né? Então, o que é que eu ofereço? Consultoria, mentoria e curso online, que é o curso que já está pronto. Perfeito. A consultoria, né, o advice, eles são um pouquinho diferentes, né? Consultoria, eu falo que eu sou consultora, mas na verdade eu sou business advisor, aconselhadora de negócios, né? Porque a consultoria é quando você vai lá e você faz o trabalho. Entendi. Geralmente eu aconselho você o que a pessoa tem que coach, fazer. Então, eu faço parte desse programa do governo que eu já falei anteriormente, que chama Business Connect, é um programa do governo estadual. O governo de New South Wales, para quem está no Brasil, Nova Gales do Sul. Perfeito. E o governo, ele paga para mim, né? As pessoas não pagam nada e o governo paga essa mentoria para elas. Para quem está fora desse estado, para quem está em outro país também, eu tenho clientes de outros países, eu ofereço um advice também, né? Uma consultoria para tirar dúvidas quando é um problema pontual, a pessoa quer saber, que licenças eu preciso, que registros eu preciso, como é que eu vou saber a estrutura que eu preciso, ou seguro. Entendi. Então, eu faço uma consultoria para isso, particular. Faço a mentoria também, que chama Se Acelere. Se Acelere. Todo mundo me chama de Si, então é Se Acelere. Legal esse nome, gostei. Legal, né? E
essa mentoria, para quem está fora do estado de New South Wales, eu trabalho nos mesmos steps que eu trabalho. Né? Vai depender muito do estágio do business, né? Do business. Então, tem gente que só tem uma ideia. Então, eu trabalho desde a estratégia da marca dela. Vai levar mais tempo. Não necessariamente mais tempo. Vai depender da pessoa, né? Tem gente que faz numa semana, tem gente que faz em 6 meses. Entendi. Então, assim, eu trabalho a estratégia da marca, a personalidade da marca, a implementação do negócio, plano de negócios, estratégia de crescimento. Então, vou de etapa por etapa. Mas tem gente que vem para se consultar comigo, para fazer mentoria, que já tem um negócio. Entendi. Olha, quero expandir. Então, a gente vai fazer um planejamento estratégico para essa expansão, que é ver onde a pessoa está e onde é que ela quer chegar. Então, dar uma revisada no plano de negócios, ver estuda o mercado novamente. Então, assim, vai depender muito, mas tem a mentoria Se Acelere para qualquer estágio do negócio. E para quem quer ter uma noção de empreendedorismo, tem os cursos online. Empreender na Austrália, que a pessoa pode fazer online no Brasil ou aqui na Austrália. Que legal. E tem... o curso também é voltado para quem quer empreender em qualquer lugar do mundo. Então, a pessoa faz lá no horário dela, Entendi. no time dela, no tempo que ela quiser. E tem vagas abertas? Tem. Esse curso, ele é permanente, né? Ele é... Perfeito. Perpétuo, né? Perpétuo. Só que eu não faço muita divulgação dele. Entendi. Sabe? Eu sou muito preguiçosa com esse negócio de ficar... preguiçosa, entre aspas, né? Assim, eu já trabalho tanto, sabe? Eu já atendo clientes todos os dias. Eu tenho essa empresa lá no Brasil, que faz reunião aqui, às vezes, 11 horas da noite aqui, eu estou fazendo reunião. Tem que gravar podcast, hein? Tem que fazer vídeo, tem que fazer, sabe? Então, assim, deixei isso um pouco de lado, mas ele está lá, sabe? Está lá no Hotmart, está todo bonitinho, já está todo pronto, os módulos, tudo, mas eu só não divulgo muito, mas... Esse seria um curso de entrada, sim? Sim. É um curso que dá uma base legal. Eu falo sobre estrutura de empresas no Brasil, e aqui tem uma aula com uma contadora brasileira. Que legal. Tem a parte de finanças, tem a parte do plano de negócios. Ele engloba tudo que o negócio precisa. Né? Assim, que bacana. Ele dá uma base, né, de informações. É bem legal. Que legal. Então, se alguém estiver interessado tanto no curso ou na consultoria, como é que o pessoal faz para... Entra no site www.cianemacedo.com, Ciane com SY. Perfeito, tá aqui. Então, entra lá. Você é a única Ciane que eu conheço. Eu conheço outra. Sério? Sério. Ela, quando eu morava lá em Campina Grande, na Paraíba, nós estudávamos na mesma escola. Sério? Só que o nome dela escreve diferente do meu. Entendi, mas a gente mantém contato até hoje. Não sempre, mas a gente sempre Olha, legal. mantém contato. Ela até já veio na Austrália, mas acho que em Perth. Mas, que bacana. Então, aí é www.ciane com SY. Macedo.com. Então, tá lá, tem a sua história também, a biografia. Tudo. Tem a biografia, tem um blog com alguns materiais, tem um blog que tem... Um dos artigos do blog tem um modelo de negócios Canva, que a pessoa pode fazer o download. Que legal. Tem gente que tem assim... eu penso que eu tenho ideia, mas eu não tenho ainda ideia. Tem lá também um artigo sobre como ter uma ideia de negócio, como, sabe, assim, às vezes... Você tem uma ideia mais ampla, como é que você vai fechando? Eu quero abrir um e-commerce. Sim, mas para quem é esse e-commerce? É para homem, para mulher, para criança? O que você vai vender? Então, vai, como fala em português, narrow down. Filtrando. Isso. Então, tem alguns artigos e tem algum material grátis lá no site também. Que legal. Tem umas coisas tem vídeos. E também o seu Instagram, se o pessoal quiser falar com você, Pode entrar. As pessoas entram em contato comigo pelo Instagram, @CianeMacedo. Pelo Instagram, Se Acelere, SY Acelere. Elas entram em contato comigo pelo Facebook. Como eu falei, eu sou muito acessível. Eu procuro responder todo mundo. Sim. Né? Então, por e-mail, elas entram em contato comigo pelo formulário do site. Mas eu sempre respondo todo mundo. Perfeito. E então, se você pudesse dar uma dica para quem quer empreender aqui na Austrália, o que você diria para o pessoal? Se prepare. Se prepare, com SY. Se prepare, se planeje, se conecte,
É muito importante entender o mercado onde a pessoa quer atuar. Tá. Então, assim, a primeira dica que eu dou é para quem eu vou vender isso. Tá? Então, assim, eu quero vender... Acho que é para todo mundo, assim, vou vender para todo mundo. Quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém. Então, estudar mesmo, sabe? Então, voltando, se prepare e se planeje, porque você se preparar é isso, saber para quem você quer vender, qual é o tamanho desse mercado aqui na Austrália, sabe? Qual é o hábito de consumo dessas pessoas aqui na Austrália. Então, tem que entender, porque às vezes o produto é muito bom, mas o mercado não está preparado para isso. Às vezes não é o momento certo. Eu vou dar um exemplo do açaí. Né? O pessoal do Amazon, eles passaram 10 anos para ser o sucesso que eles são hoje. Pelo que eu sei, né? Eu não sei a história exatamente como foi. Mas, por quê? Porque foi todo um trabalho educativo primeiro do que é o açaí. Né? Então, muitas outras pessoas de sucesso que eu conheço aqui passaram pelo menos 10 anos. Hoje em dia, a gente encontra pão de queijo brasileiro no supermercado, mas essas pessoas que começaram a vender ontem. Sim. Né? Tem todo um histórico. Então, as pessoas aqui da Austrália sabem o que é o pão de queijo? Ainda não. Mas ele está lá. Quem são esses consumidores do pão de queijo? Né? Então, você tem que entender o seu mercado. Nada errado de vender para brasileiro. Sim, sim. Mas se depender só da comunidade brasileira para comprar um produto, talvez dê certo, talvez não. Meus clientes são a maioria brasileira, meu negócio deu certo. Entendeu? Então, assim, mas tem que estar preparado. Eu sei quantos brasileiros tem na Austrália. Eu sei quantos brasileiros empreendem na Austrália. Pelo menos uma média, né? Então, sim. Eu estudo esses dados. Sabe? É ter noção do tamanho do mercado, é se preparar. Não, dá certo. É o momento certo. Às vezes o produto é muito bom. A Mac aconteceu isso. Era demais para a época que foi lançada. Lembra? Entendi. Aqueles computadores lindos, maravilhosos, coloridos. É verdade. Né? Então, monitorzão. Assim, pois é, então praticamente quebrou e depois começou de novo, né? Quando surgiu, o mercado já estava preparado. E hoje é referência. Aquilo. Entendeu? Então, assim, é você analisar tudo isso. Não quer dizer que eu tenho que me passar 2 anos me preparando para colocar um negócio. Não é. Eu sempre falo para as pessoas, começa onde você está, com o que você tem. Perfeito. Mas tem que ir se preparando, pelo menos sabendo, né, do mercado que você quer atuar, como funciona aquela indústria, que licenças você precisa, que regulamentos você precisa. Né? Aqui na Austrália é muito fácil isso, e assim, ninguém chega logo multando. Né? Então, primeiro, se você faz... Eu sempre falo para os meus clientes, eu tenho medo de estar fazendo alguma coisa errada. Não tenha medo. Se você tiver, eles vão chegar na sua casa, eles vão te dar vai ter uma notificação, né? Então, eles vão te dar um direcionamento. Que bacana. Então, assim, o conselho que eu dou é esse. Se prepare. Muito bacana. E se acelere. É isso. E sim, eu queria agradecer. Eu que agradeço. Adorei a nossa conversa. Foi muito boa, né? Foi eu aprendi muito. Muito legal. Também gostei. Eu sempre termino com uma pergunta para os nossos convidados. Sempre a mesma? Sempre a mesma. Então, vamos lá. É assim, eu vou pedir para você assinar a bandeira. Assino. A data de hoje, a sua assinatura, seu autógrafo. E como que você... O que a Austrália representa para você em uma palavra? Oportunidade. Oportunidade. Então, onde você quiser aqui na bandeira, você assina aqui. Tá bom. Eu quero o seu autógrafo aqui. E, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Nos sigam no Equalizando. Entrem no grupo Brasileiros em Sydney 2022, a comunidade voltada para vocês também. O podcast é um projeto de extensão, né, como extensão do grupo para ajudar e inspirar todo mundo que está aqui ou que quer vir. Não esqueçam de seguir a Ciane. Como vocês viram, ela é super acessível e com certeza vai ter o maior prazer em falar com vocês e ajudar. E eu queria saber por que oportunidade, Ciane? Sexta-feira 13. E é sexta-feira hoje, né? Sexta-feira 13. Eita. Por que oportunidade? A Austrália, ela dá muita oportunidade para as pessoas. Né? Os próprios australianos costumam dizer que a Austrália é uma mãe. Né? Então, oportunidade de trabalho, oportunidade de negócio, oportunidade de crescimento que a gente tem, porque a gente cresce muito quando sai
não só do Brasil, qualquer imigrante que vem para cá, a gente aprende muita coisa, né? Nós muitas vezes até mudamos os nossos valores. Então, tem essa oportunidade de encontrar um novo você na Austrália, sabe? Assim, então, essa oportunidade de crescimento mental, né? Digamos assim. Muitas vezes espiritual também. Então, assim, eu vejo muitas oportunidades, não só no negócio, mas na profissão, em você crescer como pessoa, em você descobrir o quanto você é forte, né? Então, assim, e tudo isso vem através da oportunidade que a gente teve de estar aqui conversando. Você mesmo, quando a gente se conheceu, você trabalhava em banco, tinha a ideia de vender óculos e está continuando com essa ideia até agora. Então, você vê assim, é a oportunidade de ficar aqui, a oportunidade de estudar o que você estudou e está estudando, a oportunidade de conhecer outras pessoas, sabe, de culturas diferentes. A Austrália é um país multicultural, então, assim... Total. Por isso que eu escolhi essa palavra, porque é um país de oportunidades gigantes e, né, às vezes, quando a gente vem para cá, você vem pensando, eu quero aperfeiçoar o inglês como eu vem pensando, não, eu quero trabalhar na minha área. E, às vezes, você acaba fazendo uma coisa completamente diferente. Por quê? Sim. Porque você encontrou uma oportunidade que você... A Austrália oferece muito mais, né, do que você pensa. Exatamente. Não é só aquilo, sabe, que... Né, como eu vim para cá querendo ser uma executiva. Primeiro nem era para ficar. Depois, não, vou gerenciar a loja, vou ser uma executiva. Mudando. E foi mudando. Por quê? Porque fui encontrando oportunidades. E hoje eu procuro dar muitas oportunidades para outras pessoas também, de se envolverem nessa comunidade de negócios aqui, não só brasileira, mas australiana também. Perfeito. Sim, muito obrigado. Obrigada, Daniel. Foi um prazer. Eu adorei. Essa conversa também, gostei muito. Gente, espero que vocês tenham gostado do episódio. Até uma próxima. Tchau, tchau. Até mais.